Olá, pessoal! Continuando as nossas aulas de história, nós vamos ver lá na página 42, Democracia em Atenas. Diversos elementos que conhecemos atualmente surgiram há mais de 2000 anos na civilização grega. Alguns desses elementos são a democracia, o teatro e as Olimpíadas. A democracia, por exemplo, surgiu em Atenas, que era uma das cidades-estado da Grécia. Você já ouviu falar em democracia? Sabe o que isso significa? E a democracia grega? Vamos descobrir como ela era? Democracia significa governo de povo, pois demo, povo, cracia, governo. É um tipo de governo em que há participação política do povo. A democracia surgiu na cidade-estado de Atenas há mais de 2000 anos. Na democracia ateniense, apenas os homens nascidos em Atenas participavam da vida política. Democracia para o cidadão. A cidade-estado de Atenas era dividida em 3 grupos: os cidadãos, pessoas nascidas na cidade, os estrangeiros, também chamados de metecos, e os escravos. Na maioria, os escravos eram prisioneiros de guerra e responsáveis por diversos tipos de trabalho. Eles trabalhavam na agricultura, nas casas dos cidadãos e dos metecos, na construção de obras da cidade, entre outros locais. Possuir escravo era demonstração de riqueza e possibilitava aos cidadãos mais tempo livre para participar da política. Vamos ver aqui a pirâmide de como eram divididas as pessoas lá em Atenas. Lá embaixo, onde faziam os trabalhos pesados, estavam os escravos, prisioneiros de guerra, agricultores, construtores, etc. Logo acima dos escravos estavam os metecos. Quem eram os metecos? Os estrangeiros livres. Eles eram artesãos e comerciantes. Lá no topo eram os cidadãos. Quem eram os cidadãos? Homens nascidos em Atenas, grandes e pequenos proprietários, artesãos ou comerciantes. Durante esse período, a forma de governo de Atenas para a democracia, em que os cidadãos eram os responsáveis por governar a região, não havia eleição e os governantes eram escolhidos por sorteio. Para ser considerado cidadão, era necessário ser homem nascido na cidade, filho de pai e mãe ateniense e ter mais de 18 anos de idade. Qualquer cidadão podia fazer parte do governo e participar da vida política. Só os estrangeiros, as mulheres e os escravos não tinham direitos políticos e não participavam do governo. Quem era considerado cidadão em Atenas? O que vocês acham? O Brasil é uma democracia. O Brasil é, desde o ano de 1889, uma república federativa. Atualmente, o país é dividido em 26 estados e o Distrito Federal, onde fica a capital, Brasília. Em Brasília fica a sede do governo brasileiro, representando os 3 poderes. Observe as imagens. Nós temos o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, e aqui nós temos o Supremo Tribunal Federal, Aqui nós temos o Executivo, que executa. Aqui nós temos o Legislativo, onde são feitas as leis. E aqui nós temos o Judiciário, onde são julgadas as leis. A atual democracia brasileira, a política praticada no Brasil é a democracia. Na democracia brasileira, todas as pessoas adultas que têm nacionalidade brasileira e título de eleitor podem, a partir dos 16 anos de idade, escolher seus representantes políticos por meio de eleição. Os representantes políticos precisam governar o país obedecendo
a Constituição, que é um conjunto de leis que garantem os direitos e definem os deveres de todos os cidadãos. A atual Constituição brasileira foi promulgada em 1988, chamada de Constituição Cidadã. Ela declara que somos todos iguais perante a lei e que todos temos direitos à liberdade de pensamento, de expressão e de religião. Muitas das leis que constam na atual Constituição brasileira são conquistas de diversos setores da população. Aqui vem a explicação do que é promulgar, aprovar, publicar. Aqui é a capa do livro, né, da Constituição, da nossa Constituição brasileira. Aqui vocês têm um texto sobre a Constituição e o meio ambiente. Depois vocês dão uma lida. Aqui fala sobre a degradação, o que é vedado, o que é lesivo, né? Nós temos aí as explicações. E depois vocês vão fazer uma retomada. Como surgiram as formas de organização política? Depois vocês vão ver como que criavam as leis, né? Vocês vão fazer essas atividades da página 48 e 49, ok?